Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas transmissões online da celebração. Eu gostaria de começar o nosso momento de celebração hoje mesmo virtual, saudando, a todos os membros da nossa comunidade, cumprimentando também você que de alguma forma chegou até o canal da Aliança para estar participando desse momento junto conosco. Eu gostaria de iniciar a celebração compartilhando um salmo de número 100. Lá vai dizer o seguinte, pessoal. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor, deem-lhe graça e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom, seu amor é leal, é eterno, a sua fidelidade permanece para sempre, por todas as gerações. Como igreja, a gente pode testemunhar realmente desse Deus que faz parte das nossas vidas, que é o propósito pelo qual a gente se reúne aqui, engrandecer e glorificar o nome dele. E também podemos evidenciar dia após dia o quanto ele é bom, o quanto seu amor é leal, o como ele é eterno e como sua fidelidade realmente permanece para sempre, geração após geração nas nossas vidas. Então, que como igreja, nesse domingo, a gente possa, mesmo que reunido virtualmente, estar celebrando esse Deus que a gente serve. Vamos orar, pessoal? Deus amado, somos muito gratos porque a tua fidelidade se renova a cada dia, Senhor. É graças a ti que a gente pode estar aqui reunido, celebrando o teu nome e a tua obra nas nossas vidas, Pai. Obrigado porque a nossa esperança pode estar depositada em ti e a nossa alegria, Senhor, só depende de ti, Pai. Cuida então para que o nosso coração possa descansar em Ti, que como igreja, mesmo que virtualmente hoje a gente possa cumprir o propósito de Te engrandecer, Te exaltar e Te adorar, Senhor, e que o nosso coração possa estar atento ao que o Senhor tem nos ensinar e a trabalhar nas nossas vidas hoje nesse momento juntos, Pai. Abençoa o momento de louvor que a gente vai ter a seguir e assim, da mesma forma, o ensino, Pai. É isso que a gente pede e agradece, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, pessoal, antes de a gente ir para o nosso momento de louvor, eu tenho só um aviso para reforçar. No próximo domingo é o primeiro domingo do mês, dia 3, se eu não me engano, né? Então a gente não vai ter a ceia presencial, mas o link da ceia pelo aplicativo Zoom vai estar sendo disponibilizado pelo grupo de membros do WhatsApp da Aliança. Então fiquem ligados lá no grupo de membros que a gente vai estar disponibilizando o link para a ceia, como de costume, às 9h30 da manhã no domingo, certo? Então, era isso. Vamos agora para o nosso momento de louvor. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um momento de louvor das celebrações online da Aliança do Pio X. E para hoje, eu separei um texto que está em 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 16, que diz assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. 2020 foi um ano difícil, eu imagino que para muitos, talvez para todos, um ano de muita angústia, de muitas dúvidas. Mas quais são os motivos que você tem para louvar a Deus? O fato de estar vivo, de estar com saúde, a salvação em Jesus. Enquanto nós cantamos, pense em algum motivo que você tem para louvar a Deus. Vamos cantar.
convidar, em especial as crianças, para participarem com a gente do momento de louvor infantil. Hoje nós vamos cantar sobre a vida de Daniel, que não teve medo de orar a Deus, mesmo indo parar na cova dos leões, e Deus o protegeu. Todos estão convidados para participar com a gente, fazer os gestinhos. Imagina se um dia te jogarem num lugar com um leão pra te agarrar. Com Daniel aconteceu, porque ele orava para Deus. E existia uma lei que dizia assim: adoração para o rei. Mas Daniel amava Deus.
Nessa semana, nós temos a virada do ano, nós temos o início do ano de 2021. E todo ano a gente faz planos, né? Assim como nós fizemos para 2020, talvez os nossos planos não tenham dado certo. E em relação a isso, me vem um texto que diz assim, em Provérbios 16:1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E ainda o versículo 9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Qualquer plano que nós possamos fazer, ele vai passar pela vontade de Deus. Que nós possamos ter a confiança de que Deus é soberano, que Deus está no controle e de que Ele tem o melhor para nós, para esse próximo ano. E que a gente não esqueça de colocar Ele no plano para o nosso 2021. Vamos orar. Senhor Deus, que assim como cantamos, Deus, a gente possa entregar nas Tuas mãos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos anseios para o próximo ano. Sabemos que esse ano que passou foi um ano difícil, um ano de muitos planos frustrados, Deus, mas sabemos também que Tu sempre esteve no controle de tudo, que Tu és soberano, e com certeza Tu tens um propósito para tudo isso que aconteceu. Que possamos Te manter no centro das nossas vidas nesse próximo ano. E que no nosso plano, Deus, possamos saber que a resposta vem de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, pessoal, vamos dar a sequência da nossa celebração, retomando então a nossa jornada pela carta de 1 Coríntios, né? Só para dar uma recapitulada do que falamos até aqui, na última vez que o Edgar deu estudo sobre 1 Coríntios, ele falou sobre o capítulo 4 e basicamente ele
ele encerrou aquilo que a gente enxerga como o primeiro bloco da carta, dessa primeira carta aos Coríntios, né? Nesse primeiro bloco, Paulo vai estar falando basicamente sobre a dificuldade e o problema que eles estavam tendo com divisões na igreja naquele período ali como corpo, né? Logo em seguida ele começa saudando, trata essa questão das divisões e ele vai ensinando de forma bem clara sobre onde a igreja deve ser alicerçada, onde ela deve ser edificada e fundamentada, que basicamente é em Cristo e na mensagem do Evangelho, né? E ali a gente tem, em Jesus, na mensagem do Evangelho, o plano e a solução de Deus para toda e qualquer dificuldade que a igreja possa vir a passar, né? No capítulo 4 também a gente tem a questão de que Paulo coloca que os líderes eles devem ser como um exemplo de fé, um exemplo de conduta em suas vidas, né, pro restante do corpo, e esses devem expressar, né, Cristo de forma bem prática para toda a igreja. Depois de ditar esse padrão, né, de mostrar que esses problemas de divisão não deveriam ser parte do corpo em si, e que a solução para tudo isso está em conhecer Cristo, a verdade, o Evangelho, e praticar essas coisas, Paulo vai continuar a carta instruindo eles acerca de alguns problemas que eles estavam passando como igreja ali naquele período. E logo nesse capítulo 5, ele vai estar começando então com uma abordagem a uma questão bem séria sobre uma situação de imoralidade que eles estavam vivendo. E Paulo vai instruir acerca da disciplina sobre essa situação. Então, hoje nós vamos olhar com calma esse capítulo 5 de 1 Coríntios e com base nesse trecho, nós vamos estar falando sobre 3 motivos pelos quais disciplina é fundamental na igreja, na vida como corpo, né? Vamos fazer a leitura então de 1 Coríntios capítulo 5 e aí vamos observar os motivos do porquê que a disciplina é essencial na vida como igreja com base nesse trecho. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 vai dizer o seguinte então: Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiveram reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Vamos orar, pessoal? Senhor Deus, somos muito gratos porque a Tua palavra nos instrui de forma clara como devemos viver bem ajustados a Cristo como corpo, Senhor. Cuida para que nessa noite de hoje possamos estar refletindo sobre o que a Tua palavra venha nos ensinar e que o nosso coração possa se sujeitar à verdade bíblica, Senhor. Que possamos viver um padrão que Te agrada, conforme as Escrituras e os ensinamentos que o Senhor tem para nós, Senhor.
Abençoe esse nosso tempo junto como igreja, debruçado sobre a Tua Palavra, Pai, e cuida para que isso não seja só teórico nas nossas vidas, mas parte da prática daquilo que a gente faz, Pai. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Então, pessoal, vocês puderam notar que Paulo, né, instrui eles de forma bem dura acerca da disciplina a qual eles deveriam ter com esse homem que estava vivendo um padrão incoerente em meio ao corpo de Cristo, em meio à igreja ali presente, né? Então, o primeiro motivo que a gente pode observar no texto do porquê que a disciplina é importante na vida da igreja, do porquê que é importante como igreja vivermos a disciplina bíblica, é porque a disciplina inibe a conivência com o pecado, né? Se a gente olhar ali nos primeiros 5 versículos, Paulo começa já demonstrando que aquela situação onde a igreja estava agindo de forma indiferente com aquele homem que estava numa conduta totalmente errada ali no meio deles, estava servindo de testemunho negativo, né, de mau testemunho para toda a sociedade que estava ali ao redor. Porque se vocês notarem, Paulo vai dizer que por toda parte se ouvia que havia imoralidade entre eles, e também falava que nem entre os pagãos aquilo ali que estava acontecendo era bem visto. Ou seja, se dizendo igreja de Cristo, por ser coniventes e permitir aquele pecado no meio sem executar disciplina sobre aquela situação, eles estavam permitindo com que o pecado fosse parte do corpo de forma livre, deliberada, né? E isso não agradava a Deus. Então Paulo exorta eles sobre como isso, de certa forma, era uma postura orgulhosa, arrogante e descomprometida com Cristo e com o Evangelho, né? A gente vê o apóstolo demonstrando que a desobediência obstinada é motivo suficiente para que aquele homem que escolheu entregar a sua vida a uma prática pecaminosa antes de ter um coração disposto e sujeito a Cristo, não devia estar ali tendo comunhão e sendo parte daquele corpo, porque não estava na prática demonstrando disposição a isso. Fica bem claro que Paulo não está praticando perseguição pessoal para com aquele homem, né? Porque no final do verso 5 a gente pode ver que ele diz que o corpo dele devia ser entregue a Satanás e sofrer as consequências daquele pecado, daquela situação, mas Paulo demonstra, né, que o seu espírito podia ser salvo no dia do Senhor, que podia existir arrependimento da parte daquele cidadão, né, que não era uma questão engessada, congelada, mas que a igreja não deveria ser conivente com aquela postura de pecado pública, né, e obstinada vivida por esse cidadão. Muitas vezes eu creio que essa é a dificuldade que a gente tem para com a disciplina, né? A gente, por cultura, assim como o pessoal que vivia em Corinto, acha que quando a nossa vida é confrontada com a palavra de Deus, muitas vezes a questão é pessoal, e não se trata disso, né? Como cristãos, como aqueles que se sujeitaram ao senhorio de Cristo, que entendem que Jesus é nosso Senhor, nosso Salvador, e aquele que determina como a gente deve viver a partir do seu padrão, do seu modelo, sempre que confrontados com a verdade, devemos escolher obedecer. E entender que isso não é uma picuinha pessoal de alguém que faz parte da comunidade ou de algum líder, mas que é um alerta, que é um chamado à obediência para que a nossa vida possa se voltar novamente para Deus e para viver um padrão que agrada a Ele. Então, disciplina demonstra isso. Demonstra, primeiro, não permitir com que o pecado seja parte ativa ou determinante do nosso relacionamento com o corpo. Disciplina inibe o sermos coniventes com o pecado. Disciplina nos conduz para vivermos um padrão de vida obediente, que é fiel a Deus, que tem como propósito agradar a Ele como o centro de nossas vidas. Não o contrário disso. Da mesma forma, disciplina ela não tem uma postura de perseguição pessoal. Ela tem o amável objetivo de instruir e reencaminhar essa pessoa para os caminhos de Deus. Qual tem sido a nossa postura diante do pecado?
temos sido indiferentes, assim como essa galera que a gente vê em 1 Coríntios capítulo 5, que ao ver aquela situação de pecado no meio da igreja, nem se importou em combater aquela desobediência deliberada a Cristo, ou temos sim nos importado, né? Como tem sido a questão de demonstrarmos amor a ponto de realmente se importarmos com as pessoas que fazem parte do nosso meio, encaminhando a vida delas para mais perto de Cristo, muitas vezes por meio da disciplina, da repreensão e até do exortar? Qual tem sido a nossa postura diante disso? Então, acho que esse é o primeiro grande motivo da importância que tem a disciplina no meio da igreja, né? Ela demonstra que como cristãos não somos coniventes com o pecado, mas somos comprometidos com Cristo, a verdade e uma vida de obediência a Ele. Dando sequência ao trecho, a gente vai olhar ali dos versos 6 até o 8, que disciplina, ela também incentiva a pureza espiritual do corpo. Em que sentido? Notem que Paulo aqui vai abordar de forma mais enfática a questão do orgulho deles como igreja. E vai fazer uma comparação à massa com e sem fermento, né? Nessa comparação que Paulo faz, ele diz que basta um pouco de fermento para que toda a massa seja de certa forma, contaminada ou influenciada por aquele fermento. Então, da mesma forma, somos nós quando permitimos que o pecado transite de forma livre no nosso meio, né? A gente, de certa forma, assume a postura de que os velhos hábitos, os velhos costumes, as velhas práticas não são erradas, não desagradam a Deus, não tem problema, né? Mas a gente vê que não. A partir do momento que a gente permite isso de forma deliberada, não estamos no padrão novo que é em nós a partir de Cristo. Que é quando justamente Paulo vai fazer a comparação de que devemos ser nova massa, sem fermento, como realmente somos a partir de Jesus, né? Viver num padrão puro, que agrada a Ele e é conforme a sua vontade. Porque, afinal de contas, é por causa de Cristo que estamos nessa condição. É Cristo que permite a gente viver esse novo padrão de vida, não influenciado pelo fermento velho da maldade, da perversidade, mas baseado no pão sem fermento de uma vida sincera baseada na verdade, que é o que vivemos agora. Então, devemos, como cristãos, tomar essa postura de entender que disciplina é algo que nos conduz a uma vida que é espiritualmente coerente com o Senhor que professamos ter, que é coerente com o Evangelho que dizemos seguir, que faz parte do ajustarmos um coração que está sendo restaurado à vontade de Deus. Sempre lembrando que a disciplina ela não é algo pessoal ou de picuinha, gente. Ela sempre é instruída pelas Escrituras. Ela deve ser praticada no nosso meio como cristãos. E ela sempre vai ter o objetivo claro de exercer cuidado espiritual, a ponto de conduzir o cristão a um relacionamento sincero com Jesus. Uma vida que agrade a Deus, a um padrão de comportamento que baseado em santidade e por meio da influência do Espírito Santo, vai se tornando cada vez mais puro. Entendendo que muitas vezes a palavra disciplina pode soar dura, a gente muitas vezes esquece que diante de Deus somos como filhos, né? Eu lembro que muitas vezes, para que eu pudesse aprender a importância de algumas coisas, meu pai e minha mãe tiveram que ser um pouco mais duros comigo, no sentido de me mostrar que sempre que eu tivesse um comportamento rebelde ou desobediente, eu ia sofrer consequências por aquilo, né? Eu lembro até hoje de uma situação que meu pai me dizia que eu era muito novo para brincar com um martelo. E ele falava assim: filho, se tu brincar com um martelo, tu vai poder te machucar, e isso não vai fazer bem para ti, né? E eu incessantemente tentava pegar o martelo escondido dele, tentava desobedecer ele com aquilo, fui repreendido por causa dessas coisas e tudo mais, e não entendia o propósito do porquê não pegar o martelo. Até um belo dia,
que eu peguei o martelo escondido dele, dei uma martelada num pedaço de tábua que estava numa quina de calçada, e aquele pedaço de tábua voou reto na minha gengiva e cortou um pedaço da minha gengiva. Machucou a minha boca, me fez chorar e passar por uma dor pela qual eu não devia estar passando se eu tivesse obedecido o meu pai. Então, como entendemos o papel importante da disciplina na vida de uma criança para a formação do caráter do cidadão, quão mais devemos entender o processo, a parte importante que é a disciplina na vida do cristão, para que esse coração possa ser trabalhado pelo Espírito Santo, ensinado por ele a ponto de entender que não são regras vazias, mas é cuidado de Deus para conosco a ponto de que por meio do trabalhar, usando a vida dos irmãos, ao tratar o nosso coração, estamos aprendendo cada vez mais como vivemos de forma que agrade a Deus e não o contrário. Como temos sido em relação a permitir esse ambiente saudável de disciplina, de exortar e de repreender com base na palavra de Deus no nosso meio? A gente não pode viver como igreja achando que somos perfeitos, orgulhosos, assim como Paulo enfatiza que eram os coríntios, os cidadãos de Corinto. Porque somos falhos. Precisamos ser transformados por Cristo dia após dia. Vai ser necessário em algum momento ou outro da nossa vida um ajuste daquilo que somos a alinhar-se na palavra de Deus. Não podemos achar que vai ser diferente, que somos perfeitos. Então sim, é saudável a gente entender que a disciplina é necessária para que haja um incentivo à pureza espiritual dentro do corpo que é a igreja. Mas dando sequência, pessoal, e por fim, eu acho que o último motivo que Paulo coloca no trecho aqui sobre a importância da prática da disciplina bíblica no nosso meio como igreja é que ela produz maturidade espiritual. Se a gente olhar ali dos versos do 9 até o 13, Paulo vai lembrar a eles que ele já havia instruído em carta anterior. Então, como o Edgar falou em outro momento, essa não era a primeira carta que foi escrita aos Coríntios, mas é a primeira inspirada por Deus e permitida na palavra, né? Paulo já havia instruído eles a não se associar com pessoas imorais. E quando ele fala disso, agora ele dá o reforço de que esses imorais aos quais ele fala para não se associar são aqueles que dizem-se irmãos, mas mesmo assim escolhem uma vida que pratica a imoralidade deliberadamente, de alguma forma ou de outra. Então, Paulo não está dizendo que é para a gente viver numa bolha longe do mundo, mas que dentro do corpo, como igreja, devemos ter zelo por aquilo que somos, com base na palavra de Deus, com base nos ensinamentos de Jesus para nós. Então, quando o irmão que está do nosso lado, quando nós mesmos às vezes não estivermos em conformidade com o que a palavra de Deus nos ensina, devemos agir com maturidade suficiente a ponto de tratar essas questões no nosso meio. A ponto de exortar, de repreender biblicamente, de estar conduzindo essa pessoa a chance de obedecer a Cristo com aquilo que é, até o ponto de que se esse coração se endurece e escolhe permanecer em desobediência, não vamos compactuar com isso. Entendemos que uma pessoa que conhece a Cristo ao ponto de saber a obra redentora maravilhosa e graciosa de Cristo e escolhe mesmo assim negar esse padrão, esse princípio para a sua vida, devemos encarar com seriedade a ponto de entender que como igreja servimos de forma íntegra ao nosso Senhor. Não vamos permitir essa incoerência no nosso meio. É o que Paulo está dizendo aqui no final do texto. Ele diz: como eu haveria de julgar os de fora da igreja? Nesse caso, ele está falando que as pessoas que estão fora da igreja, quem cabe julgar é Deus. E depois a pergunta vem para nós: não devem vocês julgar os que estão dentro? Não devemos nós tratar os problemas, as dificuldades que surgem no nosso meio? Sim, devemos. Qual a instrução clara para isso? Ele vai citar Deuteronômio, vai dizer: Deus julgará os de fora. Em relação à primeira pergunta, expulsem esse perverso do meio de vocês. A partir do ponto que aquele coração endureceu e escolheu não obedecer mais a Cristo na íntegra, ou não se sujeitar à vontade expressa na palavra de Deus, temos que tomar postura. Temos de ser fiéis
Não agir com orgulho a ponto de achar que lei dos homens, temor a homens ou qualquer outro tipo de coisa é maior do que o nosso compromisso com Cristo e a verdade. Como igreja, devemos ser maduros espiritualmente a esse ponto. E disciplina permite que caminhamos a passos firmes a essa direção. Só para retomar então, pessoal, um pouco do que conversamos essa noite aqui, e não nos perdemos na sequência do capítulo 5 de 1 Coríntios, falamos hoje sobre a importância que a disciplina tem na igreja, né? A disciplina bíblica. Vimos que essa disciplina demonstra uma vida que não é conivente com o pecado, né? Viver esse padrão de aplicar a disciplina bíblica. Mas, pelo contrário, ela vai demonstrar uma vida comprometida com agradar a Deus, com fazer a sua vontade. Vimos também que disciplina incentiva o corpo a viver um padrão de pureza espiritual, que demonstra Cristo no nosso meio, né? Que quer agradar Cristo com aquilo que a gente é como igreja. E, por fim, vimos que a disciplina bíblica produz também maturidade espiritual no nosso meio, porque ela é compromisso com Cristo e com a palavra de Deus. Ela é apreço por aquilo que temos como verdade única e inabalável. No que isso implica de forma prática nas nossas vidas, né? Como isso impacta a nossa rotina, o nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente é. Primeiro, fica evidente que o cristão comprometido ele tem que ser humilde e ensinável. Não somos uma igreja de pessoas perfeitas, somos uma igreja de pecadores redimidos pelo Senhor Jesus Cristo e num processo de restauração por meio do seu Espírito. Então, a igreja não é lugar de vestirmos máscaras de perfeição, mas é lugar de sermos e termos um coração humilde e ensinável, para vivermos conforme o que aprendemos na Palavra de Deus. Como cristão, é nosso papel não se omitir diante do pecado, porque a gente sabe que o pecado é danoso para as nossas vidas. Ele não é a vontade de Deus para cada um de nós. Então, não podemos ser omissos quando o pecado surge entre nós ou está no nosso meio. Devemos ter uma postura de obedecer ao Senhor e tratar esses pecados. Da mesma forma, ninguém é imune ao erro. Cabe a todos um coração disposto a obedecer. Então, não é porque a pessoa está há 10 anos na aliança, ou porque toca no louvor, ou porque dá estudo lá na frente, ou porque conhece todo mundo há mais tempo, que ela ganha uma imunidade ao erro, ou que ela não peca mais. Bem pelo contrário. O compromisso com Cristo é diário. O apreço pela palavra deve ser sempre. O viver conforme a vontade de Deus é para todos os dias. Então, ninguém é imune e todo mundo tem que estar disposto a obedecer o que a palavra nos instrui a obedecer. Disciplina sempre vai ter o propósito de conduzir as pessoas a uma vida que obedece a Deus, que é de acordo com sua vontade. Disciplina nunca é guerra de egos, disciplina nunca tem o propósito de ser perseguição pessoal, bem pelo contrário. Disciplina é amor, cuidado e instrumento nas mãos de Deus para conduzir aquela pessoa a ter um coração restaurado e reconciliado. Como cristão, a gente tem que sempre lembrar que não devemos ser indiferentes diante do pecado. Não cabe a nós olharmos para o nosso irmão que está sofrendo ou passando por alguma dificuldade, lutando contra algum pecado e achar que aquilo ali não é problema nosso. Como cristãos, não devemos ter essa postura de ser indiferentes. Devemos partir ao auxílio. Devemos nos dispor a ser instrumentos de Deus para que aquilo seja tratado. Como cristãos, sempre devemos biblicamente tratar o pecado. Não à nossa maneira, não conforme a nossa vontade, com o intuito de sermos ferramentas dispostas no mundo de Deus. A gente tem na Bíblia um padrão bem claro de como a gente trata cada situação de pecado no meio do corpo ou como parte dos nossos relacionamentos, da nossa vida, e é por aqui que a gente sempre deve nos direcionar. Como igreja, temos o desafio de viver um padrão de relacionamento que agrade a Cristo e o demonstre. É por isso que a gente, diferente do mundão lá fora, se preocupa em tratar as coisas e acertar as coisas no nosso meio como irmãos. Porque aqui vivemos relacionamentos debaixo do Senhor de Cristo. Nosso propósito é vivermos como embaixadores dele.
demonstrando sua verdade, o seu amor e a sua graça por meio dos nossos relacionamentos. E isso implica também em se comprometer a buscar maturidade espiritual, a ponto de cada vez mais crescer no conhecimento da palavra, na intimidade com a palavra de Deus, para poder usar ela da maneira correta quando surgem situações difíceis como essa. De ter que talvez estar repreendendo, exortando ou conduzindo uma pessoa à disciplina bíblica por causa de algum pecado ou dificuldade. Como que a gente aplica isso na prática, pessoal? Né? Vocês sabem que eu sempre gosto de deixar um desafio mais prático no final, né? E com o tema do estudo de hoje, eu não posso chegar para vocês aqui e dizer, disciplinem alguém essa semana, ou exortem, advirtam uma pessoa, porque cada dia é um dia, né? A gente não tem situações assim engessadas e calculadas, né? Mas eu acredito que o grande desafio que esse trecho traz para nós como cristãos é que devemos ser comprometidos com Cristo e a verdade a ponto de não sermos omissos. Eu acho que a gente vive no meio de uma sociedade que pratica e exerce um temor a homens muito grande, né? A gente tem muito aquele conceito de essa é minha vida e ninguém se mete, ou não te interessa o que eu estou fazendo, eu faço o que eu quero, e coisas do gênero são pregadas na sociedade aí fora dia após dia. Como cristãos, devemos ser comprometidos e ter apreço pela palavra a ponto de entender que esse não é o nosso padrão. Né? Quando nos encontramos diante do pecado ou de situações adversas como essas, cabe a nós não sermos omissos. Cabe a nós estarmos dispostos a sermos instrumentos nas mãos de Deus. E para isso é necessário sim que a gente conheça a palavra de Deus de forma cada vez mais profunda e ao mesmo tempo demonstre o seu amor e sua graça. Então que possamos lutar contra qualquer tipo de temor a homens ou de convite à omissão no nosso meio, a ponto de conseguir, como igreja, vivemos um padrão que agrade a Deus com tudo aquilo que somos. Né? Para não passar por uma situação parecida como esse caso de moralidade que a gente viu na igreja de Corinto, a ponto de termos um problema no nosso meio ao qual nos colocamos numa postura orgulhosa e omissa, bem pelo contrário. Que quando surgirem situações assim que Deus permita no nosso meio, que possamos escolher obedecer, ser fiéis e ser instrumentos de graça e redenção. E disciplina é uma ferramenta que Deus usa para isso às vezes. Certo? Vamos orar, pessoal? Senhor Deus, somos muito gratos porque a Tua palavra nos conduz a viver um padrão de vida diferente graças a Ti, Senhor. É pelo Teu amor que podemos ter relacionamentos totalmente diferentes, não mais influenciados pelo velho fermento, como o texto coloca, Pai, mas de forma sincera e verdadeira se relacionarmos a ponto de que essas amizades, que esses relacionamentos como corpo te agradem, Senhor. Cuida para que no nosso meio possamos ser comprometidos com a verdade, com a Tua palavra, Senhor, e que possamos sempre combater qualquer tipo de coisa que não venha te agradar, Deus. Seja pecado, seja uma postura arrogante, seja o orgulho, que possamos escolher ser servos obedientes e fiéis, Pai. Cuida para que o nosso coração nunca se endureça diante de Ti, Senhor, e que sempre estejamos dispostos a ser tratados da maneira que Te agrada, Senhor, e conforme o Teu querer. Então, quando caímos em desobediência, Senhor, ou precisarmos ser repreendidos, disciplinados, que possamos entender que isso é o Teu agir nas nossas vidas, Pai, para que o nosso coração Te agrade. Cuida e transforma a nossa vida conforme a Tua vontade, Pai. É isso que Te pedimos como igreja e, ao mesmo tempo, Senhor, nos dá a sabedoria para vivermos dessa maneira que Te agrada, Pai. No nome de Cristo, que Te pedimos por essas coisas. Amém. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa última transmissão do Atípico Ano de 2020. Uma boa noite a todos, né? Que possamos usufruir esse restinho de domingo. E no próximo domingo de manhã, então, às 9h30, ceia pelo Zoom,
No mais, qualquer coisa vai ser informado pelo grupo de membros, tá? Fiquem muito atentos lá, que Deus nos abençoe.